Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, desejar um bom dia a cada irmão, a cada irmã. Estamos no segundo dia da campanha, 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. Hoje é o segundo dia, então nós estaremos orando pelo mês de fevereiro, clamando a Deus que nos dê da sua graça, da sua misericórdia. Eu vou ler um salmo, o Salmo 73, versículo 20, 21, 22 e 23. O mês de fevereiro, ele traz a cor roxa e a laranja. São duas cores unificado pelo Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde faz a campanha acerca de Alzheimer, lúpus, leucemia e algumas outras doenças pré-existentes. Antes de eu ler o Salmo, eu quero desejar a todos um mês de fevereiro abençoado, repleto da graça e da misericórdia de Deus. Após o comentário, a reflexão de hoje, estarei orando por algumas pessoas, pedidos que têm chegado até mim. O Salmo está escrito assim: como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará as suas fantasias. Quando meu espírito se amargurava, e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. Eu gostaria de tecer um comentário desse salmo e vou comentar um pouco mais também sobre os sintomas de Alzheimer, falar um pouco sobre lúpus e também sobre leucemia, já que nós sabemos que geralmente as cores que as pessoas dão mais ênfase são do mês de setembro, outubro e novembro, e também dezembro. Mas eles dão mais ênfase às três cores. Hoje eu quero falar sobre a doença de Alzheimer, os sintomas, é, Alzheimer, então, ela é uma doença, ela tem uma condição progressiva. Ela reúne sintomas que levam a, a um grave declínio da função mental. Se você perguntar para mim o que é Alzheimer, eu não sou médico, então eu só posso dizer aquilo que eu pesquisei. Alzheimer é uma doença que ataca o cérebro, é uma doença cerebral. E ela piora ao longo do tempo. Provavelmente seja um distúrbio que é caracterizado por algumas modificações cerebrais. Alguma coisa acontece no cérebro da pessoa que geram algum depósito de determinada proteína. Algumas proteínas que são armazenadas nos neurônios.
das pessoas. A pessoa que são atacada por essa doença, suas condições faz ainda com que o cérebro sofra um encolhimento ou que as células cerebrais sejam atacadas ou morra eventualmente. O Alzheimer é uma causa mais comum de demência, ou seja, pessoas perdem a sua capacidade de raciocinar, vai esquecendo dos acontecimentos mais recentes, só fica a memória antiga e algumas acabam perdendo totalmente a memória. Então isso acontece no cérebro das pessoas, que gera um declínio gradual da própria memória. Pessoas com Alzheimer, os seus pensamentos, seus comportamentos, as suas habilidades passam a não existir. As pessoas não têm mais um convívio social. Pessoas que são atacadas por essas doenças, muitas vezes, acabam nem reconhecendo os membros da própria família. Essa mudança afeta a capacidade do funcionamento cerebral de uma pessoa. Então, nós sabemos que muitas vezes temos que ter um cuidado temos que olhar, analisar o que está acontecendo com pessoas até mais velhas que membro da nossa família. Os primeiros sinais do distúrbio incluem o esquecimento de conversa recente ou de algum evento comemorativo. Com o tempo, as fases do Alzheimer, ela evolui e surgem alguns problemas sérios de memória, assim como a perda da capacidade de realizar tarefas do dia a dia. Alzheimer, então, é uma doença que ainda não tem um tratamento 100% eficaz. Alguns remédios ele pode retardar ou até apaziguar alguns momentos de trazer algum momento de lucidez. Então, alguns remédios podem retardar o progresso dos sintomas. Pode até melhorar. Mas sabemos que não existe um tratamento 100% eficaz, um tratamento para curar a doença. Então, pessoas que são atacadas por essa doença, ela vai esquecendo, perdendo a sua memória. Em estágio de Alzheimer avançado, pode haver uma perda mais gradual das funções cerebral. Pode, inclusive, causar a desnutrição, desidratação ou até a morte. Porque pessoas que são atacadas pelo Alzheimer, elas não se lembram de se alimentar, não se lembram de tomar sua água. Na verdade, essas pessoas acabam perdendo a sua capacidade cerebral. A doença de lúpus, ela ataca os membros das pessoas. Lúpus é uma doença degenerativa. Eu conheci algumas pessoas que foram atacadas pelo lúpus. Alguns chegaram até a viver 37 anos. Descobriram cedo a doença, trataram, mas
também a doença de lúpus é uma doença degenerativa. Vai atrofiando os membros, os ossos. É um eu entendo que seja um reumatismo nos próprios ossos, porque vai atrofiando os membros. Eu tive um amigo, ele era uma pessoa forte. Quando ele descobriu que ele tinha lúpus, ele descobriu muito tarde. E assim que ele começou o tratamento, seus membros pararam de funcionar. Sua perna paralisou, não conseguia levar o próprio alimento para a boca. E logo que ele descobriu, mesmo fazendo um tratamento intensivo, 3 anos após ele ter descoberto, ele faleceu. A minha filha também teve uma amiga, professora, pessoa aparentemente cheia de vida, quando descobriu que tinha o problema de lúpus, logo em seguida faleceu. Então é uma doença que vai destruindo as pessoas por dentro. Por isso que ela é chamada de doença degenerativa. Vai acabando com a autodefesa das pessoas. E também no mês de fevereiro fala sobre a leucemia. Eu tenho para mim que a leucemia seja um câncer que ataca os glóbulos, porque ele ataca o glóbulos sadio, o sangue. Porque o nosso sangue, ele tem o glóbulos branco e vermelho. E um desses glóbulos começa a desenvolver mais do que o outro, sufocando. Eu não sei se é o branco ou se é o vermelho, porque eu não sou médico, mas vai sufocando o outro, destruindo, se multiplicando, causando esse mal. A leucemia ela tem o tratamento por meio de fazer um tratamento através da medula óssea. Por isso, se faz a campanha de transplante, de que as pessoas façam a doação de medula óssea. E é no mês de fevereiro que o Ministério da Saúde faz uma campanha mais ativa acerca do Alzheimer, lúpus, e também incentiva as pessoas a se tornarem doadores de medulas ósseas. Eu não sei, porque nunca eu doei medulas ósseas, não sei como funciona, mas diz as pessoas que doaram que as pessoas que doam também, eles sofrem algumas dores, porque tira o líquido dos ossos, das medulas, para transplantar em outras pessoas. Não sei, eu não estou falando aquilo que as pessoas me falaram. Mas estou usando essa campanha para trazer algumas alertas, amados. Nós temos que nos cuidar, temos que estar ativo. Já sabemos que Alzheimer é uma doença que não tem um tratamento 100% eficaz. Mas uma coisa eu sei. Segundo o Salmo, diz que as pessoas que têm problema de Alzheimer é como se estivessem passando por um sonho. E quando ele acorda, ele sente como se estivesse passando por alguma fantasia. O seu interior, o seu espírito, ele diz, quando o meu espírito se amargurava, sentia picada no meu coração. Pessoas com sintoma de Alzheimer, ele nada sabe. Quando entra no estágio avançado, ele se isola. É como alguém que está preso dentro de si.
Mas essas pessoas são... Deus segura essas pessoas em suas mãos. Ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita. Então eu peguei esse versículo para falar um pouquinho sobre o Alzheimer. Já que o Alzheimer não tem 100% de tratamento, de uma cura, eu quero dizer para os irmãos que nós temos um médico por excelência. Jesus é o médico onipotente. Ao analisarmos a Bíblia Sagrada, vemos que ele curou toda sorte de doença. A Bíblia diz que no livro de Marcos, capítulo 1, verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Então ele é um médico onipotente. Ele tem o poder de curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. As curas que Jesus realiza são curas imediatas, são curas completas, são curas eficazes. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vemos que ele fez os cegos enxergarem, o surdo ouvirem, o mudo a falar, os paralíticos a andarem. Nós vemos que Jesus purificou as pessoas que eram atacadas por lepra. E até mesmo ressuscitou alguns mortos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro. O seu amor é incomparável. O seu poder é ilimitado. A ciência tem suas limitações. A ciência, ou seja, a medicina, ela tem as suas impossibilidades. A ciência, a medicina precisa evoluir, precisa pesquisar anos a fios para apresentar um tratamento que seja 100% eficaz. Porém, Jesus, ele é o médico por excelência. Para ele não tem causa perdida. Problemas insolúveis não existem para ele, nem doenças incuráveis. Nós vemos que, certa feita, ele purificou um homem coberto de lepra. O homem que estava cheio de lepra. O homem chega até Jesus e ele foi purificado dessa lepra. Então, ficou completamente limpo através da graça e misericórdia de Jesus. Jesus, ele tem o poder de trazer vida onde não há vida. Certo dia, ele chegou a curar um cego de nascença. Jesus curou não apenas aqueles que vinham a ele ou era trazido a ele, mas também ele curou enfermos à distância. Por isso, amado, diletos irmãos, eu acredito que, ainda que a ciência não tenha 100% de um tratamento para curar as pessoas vítimas de Alzheimer, eu, como intercessor, continuo orando, acreditando que Jesus pode fazer um grande milagre. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um parente, um familiar que está sendo atacado por essa doença,
eu desafio você a colocar um copo com água nesse momento que estarei orando e dar esse copo com água. Não que a água vai fazer, tem um poder miraculoso, não. Será um ato de fé. E Jesus sempre, ele honra a fé das pessoas que têm. Quando certa feita um pai chegou até ele e diz: se tu podes, liberta meu filho. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Então, isso é possível. Eu convido vocês a orar e a reivindicar a Deus que o mês de fevereiro, esse mês de fevereiro desse ano de 2024, ele será um mês de 29 dias. Então vamos apresentar a Deus pedindo o agir dele em nossa vida. Deus soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. É o meu segundo dia desta campanha, apresentando a Ti, Senhor, o mês de fevereiro. Eu orei já pelo mês de janeiro, agora eu oro pelo mês de fevereiro. É um período bastante crítico, o período em que as pessoas fazem, celebram o carnaval, onde as pessoas se preparam para festejar um carnaval, conhecido como a festa da carne. Mas eu quero orar, Pai, pelo mês de fevereiro, pedindo, Senhor, que a bênção do Senhor esteja desde o primeiro dia até o 29º dia. Eu quero profetizar bênção sobre a vida dos meus irmãos, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor atua de uma maneira extraordinária, repreendendo o mal do Alzheimer, a doenças degenerativas semelhante ao lúpus, esse problema que tem atrofiado os membros das pessoas, pessoas que têm problemas no seu sangue, que têm a leucemia, Pai, que precisa de um transplante de medula óssea para receber a cura. Eu oro, Pai, por diversas pessoas atacadas por enfermidades diversas. Eu clamo, Senhor, pela Tua misericórdia, o agir do Senhor, a graça do Senhor, que quando começar o mês de fevereiro, nós sejamos alvo da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Porque sabemos que o mês de janeiro será um mês perfeito. Assim como o mês de fevereiro se apresentará totalmente novo para cada um de nós. Então eu oro, Pai, determinando que o Teu poder, o Teu agir, a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu apresento a Ti, Pai, a nossa irmã Alvina. Ontem ela pediu oração a favor dela. Conceda a Tua misericórdia na vida da nossa irmã Alvina, no seu lar, na sua vida familiar. Passe a agir, Pai, no sentimento da Tua serva. Ó Deus, eu peço a Tua misericórdia, que dê a ela a bênção da prosperidade, a prosperidade divina, a prosperidade material, a prosperidade dentro do seu lar. Eu oro por toda a irmandade, Pai, pelas pessoas que estão perto e por aqueles que estão longe, por aqueles que eu conheço e por aqueles que também eu não conheço, Pai. Eu apresento a vida de cada um, crendo que o Senhor vai agir, Pai. Agir na nossa finança, agir no nosso sentimento, agir no nosso lar, que vai colocar por terra todo espírito causador de enfermidade, todo espírito de doença, porque existe doença e existe enfermidade. Existe também, Pai, obras de feitiçaria, obras de magia negra, obras, muitas vezes, feitas nas encruzilhadas,
obras feitas em cachoeira, na mata, obras feitas sobre os rios, obras de feitiçaria lançadas sobre o nosso nome, sobre o nome desse teu servo, dessa tua serva. E eu quero repreender este mal. Eu quero determinar, Pai, a libertação dos teus servos. Que teus servos passem, Senhor, a ter uma vida saudável, uma vida feliz. Ordene, Pai, a bênção da felicidade plena em nossos corações. Ilumina a nossa mente, ilumina nossos corações, que nós possamos desenvolver, Pai, sentimento nobre dentro da nossa alma, que nós possamos desenvolver sentimento nobre dentro do nosso coração, que o nosso coração seja envolvido, Pai, com Tua graça, com Tua misericórdia. Eu apresento os meus familiares, a minha esposa, as minhas 2 filhas, Simone e Silene, Pai, as minhas 3 netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Eu oro, Pai, pela família Caetano do Nascimento, pela família Matos, pela família Ferreira, Pai. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão envolvidas nas obras, ó Pai, obras missionárias. Eu oro, Senhor, também pela família Louveira, que é a minha família sanguínea, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abra uma grande porta em nossas vidas. Precisamos vencer, superar todo o mal, viver uma vida abundante, uma vida repleta da Tua misericórdia. É isso que eu peço, Pai. Eu te agradeço, te louvo, eu te glorifico, eu encerro esta oração dizendo gratidão. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu gravei um pouquinho mais tarde, estou de folga, então aproveitei para ficar um pouquinho mais na cama e amanhã eu voltarei às 3 horas da manhã gravando para poder ir trabalhar, amém? Que Deus vos abençoe, amados, fiquem na paz.